Família Normal, Hugo Ferreira Personal, 003 Podcast Emagreça Cast. Hoje, um dia especial, um dia especialmente escrito para mulheres. Alô, mulherada! Tô com vocês, hein? Primeiramente, antes de começar, quero agradecer, né, ao Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Pai Nosso, o meu, o seu, o nosso, o de todos nós, o tio Cris. Então, nada mais justo, né? Já vou apresentar minhas convidadas, tá bom? Aquela mãozinha. Vamos lá. Mãozinha. A benção, pai. Eu te abençoo, meu filho. Pronto. Pronto. Agora a gente pode começar. Tenho que ler porque é muita qualificação. É muita qualificação. É um time de pesíssimo. Então vamos lá. Doutora Juliana Oliveri, médica pelo FRJ, ginecologista pela Fiocruz, especialista em ginecologia endócrina, menopausa e climatério pela Fiocruz, membro da Associação Brasileira de Climatério e 3 pontinhos porque não tem espaço mais aqui para falar sobre você, né? Vai, Juju, se apresenta aí, por favor. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse podcast com o Hugo, que emagreceu todas as minhas amigas. Então, para mim, é a maior referência. Muito obrigada. Espero que hoje seja bem proveitoso. Eu não emagreci ninguém, não. Elas fizeram por onde? Eu só botei no caminho, tudo bem? É isso daí. Eu não faço milagre, não. Quem faz milagre é ele ali, ó. Tá? E eu, outra convidada de peso também, né? A nossa doutora, psicóloga, especialista em menopausa e climatério e criadora do projeto Menopausa Positiva. Muito obrigado, vocês duas, por estarem aqui. Esse momento aqui, pra mim, é único, é único. Tem muita gente aí que nem imagina que vai fazer uma diferença absurda, né, nesse podcast, na vida delas aí. E espero que dê tudo certo. Tá bom, Kátia? Muito obrigado, Ju. E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar logo de o que importa. Primeira coisa, qual é a diferença de climatério, menopausa? Tem muita gente aí com dúvida. Climatério é a mesma coisa, menopausa? O que é? Pode falar pra mim, Ju? Vamos lá. Essa é uma dúvida extremamente comum. As pessoas costumam chamar a menopausa como se fosse um período. Mas não é exatamente isso. A menopausa é um marco, né? É um momento que a mulher, de fato, sai da vida reprodutiva. Ela não consegue mais engravidar de uma forma espontânea. O climatério já é uma transição, é uma ponte, tá? Que dura anos. Não é só até a chegada da menopausa, daquele dia fatídico. Ele é a transição, a saída completa da vida reprodutiva. A gente fala que é uma puberdade às avessas, tá bom? A menina, ela vai entrando na vida reprodutiva de uma forma devagar e ela sai da vida reprodutiva também de uma forma devagarinho. Ah, show de bola. Kátia, pode também falar um pouquinho sobre isso? Tá passando por algum período desse tipo aí? Alguma coisa, alguma dificuldade? Sim, sim, posso falar. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Com certeza. Trazer o meu relato como uma mulher que está vivendo esse momento e como profissional, que tem como foco ajudar outras mulheres que também estão vivendo esse momento a superarem essa fase com mais qualidade de vida, né? É um momento, como a Juliana falou, é um momento complexo, porque eu acho que esse é um dos objetivos do nosso projeto, que eu tenho a Juliana como minha parceira, né? É levar informação para que as mulheres possam se reconhecer nesse momento. Aconteceu isso comigo, quando eu entrei nos primeiros sintomas do climatério, que foi durante a pandemia. Ainda teve isso para agravar, para confundir ainda mais, né? Nesses primeiros sintomas, eu comecei a buscar informação até dentro do meio mesmo da saúde, né? Profissionais da saúde que deveriam poder me ajudar. E eu não encontrei essas informações. Então, me senti bem desconfortável, bem perdida com esses sintomas que a gente não associa ao climatério. Então, as primeiras coisas que eu senti foram o ganho de peso. Eu comecei a perceber e achei que era porque na pandemia a gente teve menos atividade física, né? E comecei a perceber que, nossa, eu estava ganhando peso, mas estava indo tudo para a região abdominal, como uma coisa muito diferente do que acontecia antes, né? E comecei a sentir uma irritabilidade, que também a gente acabou associando, muitas mulheres que viveram
durante essa época, né? E mesmo fora da pandemia, a gente acha sempre que é a situação, é o casamento, é o trabalho, e a gente nunca associa a esse momento. Então, foram alguns sintomas que foram trazendo esse desconforto e me levando a buscar um tratamento especializado. Não, sim, sem dúvida. A pandemia, a gente sabe que foi algo que fez engordar muitas pessoas, né? Porque você ficava muito mais tempo em casa e muito menos atividade durante o dia, né? Trabalhava em casa também. Inclusive veio a doutora aqui, Camila, falando que muitos pacientes dela relatavam que nem queriam levantar a cadeira para beber água, para não perder aquele momento de trabalho em home office. Então trabalharam mais em home office e menos, né, em movimento. Parece que não, mas esses movimentos que você faz ali, vai ali, volta ali, vou ali embaixo, eu vou almoçar, volto, subo escada, né? No trabalho presencial, fazem toda a diferença. Mas tem alguma idade ali que acontece isso, climatério? Tem algum em torno, 47 anos, 50 anos, você sabe me explicar? Sim, a gente começa a transição do climatério por volta dos 45 anos, tá? Então, a mulher, desde esse momento, já começa a ter sintomas climatéricos e dificilmente ela associa aquele sintoma às suas variações hormonais. Por exemplo, ela começa a ter uma alteração de menstruação para mais, começa a menstruar com maior quantidade. Ela fala, não, a menopausa está muito longe, não tem nada a ver. Né? Ela começa a ficar mais irritada, ela começa a piorar a qualidade do sono, uma enxaqueca muitas vezes que vem, tá? Começa a ter mais brigas no trabalho, mais brigas com os filhos, e ela acha que é porque está com problema, porque minha adolescente é muito difícil, porque a situação financeira piorou, parará, piriri, e não associa a essa questão do climatério. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que falar, o ganho de peso, ele não acontece no momento que a menopausa chega. Ele vai acontecendo desde o início da vida adulta. É aquela história de, eu engravidei, depois disso eu nunca mais emagreci. Isso acontece muitas vezes. Claro que a gente tem exceções. Eu tive neném, aí eu fui engordando, daqui a pouco eu engordei cada vez mais. E aí, quando chega pertinho da menopausa, esse ganho é mais agudo, esse ganho é mais intenso. É intenso quanto? A gente tem uma expectativa aí de um ganho de peso médio de mais ou menos 4 quilos, tá? Nossa, mas eu engordei 8. Acontece. Mas a média da população, principalmente a população brasileira, é um ganho de 4 quilos e o ganho de 5 centímetros na circunferência abdominal. E é isso que é a marca da menopausa, né? Da transição aí climatérica. É uma redistribuição da gordura. É aquela gordura mais localizada na região abdominal. E aí que ela repara que o corpo está mudando. É aquela transição do corpo pera para um corpo maçã. Olha só, que coisa, gente. Pois é, isso aí vai acontecendo. E a gente percebeu isso, né, Kátia? Você consegue perceber. Fora o cansaço, né, que vem. Você já estava aí com menos disposição para malhar, para fazer a tua atividade física, já vai ganhando naturalmente. A gente fala que emagrecer nesse período é nadar contra a correnteza. No primeiro momento você consegue segurar, daqui a pouco vai cansando, a correnteza vai ficando mais pesada, até que você fala assim, tá muito ruim, desisto. Isso aí a gente vai vendo. Emagrecer, como eu disse, já é algo muito difícil, né? Para quem tem tendência. Imagina nesse período aí. Com certeza. O problema desse ganho de peso aí que ela falou, que é normalmente localizado na região abdominal, é porque tem um padrão de saúde que a gente usa, né? Muito famoso, chamado relação ou razão cintura-quadril, que nada mais é que você medir a circunferência da cintura, né? Tirar a medida da circunferência da cintura, dividir pela do quadril, e isso vai dar um número. Dependendo desse número, a gente sabe que você tem alto, baixo ou médio risco de ter desenvolver doenças cardiovasculares. Esse é o grande problema aí, desse ganho de peso localizado nessa região, né? Mas você notou muita diferença, assim? Antigamente, quando você subia um pouco o peso, dava uma engordada, era em geral, ia pro braço, pernas, agora normalmente só vai para o abdominal ali? Sim, então, é justamente isso. Isso que me chamou a atenção. Porque é claro que ao longo da vida, como a Juliana falou,
tive 2 filhos, engordei muito na gravidez, né? A gente demora um pouco para retomar o peso e tudo. Só que você percebe a diferença. O que me chamava a atenção, eu me lembro que é quando eu colocava uma calça, era o mesmo tamanho, isso não mudou. Mas eu via aquele estômago alto. Falava, pô, tem alguma coisa estranha aqui. E essa circunferência abdominal. E aí a gente que é da área de saúde começa a pesquisar. Sim. E me preocupei muito com essa questão que você falou. Da circunferência abdominal está ligada à gordura visceral e todos os Sim. riscos que isso envolve. Né? Então, realmente foi uma fase que eu percebi esse tipo de ganho de peso bem diferente. Nunca tive essa barriga. Nunca Sempre tive fala, essa barriga, nunca exatamente. Tô inchada. Tô É inchada. isso. não Tô sei inchado. essa o que Será que é muito sensação. líquido? Será que eu bebi muita água? isso aí. Será que foi o final de semana que eu saí, um Sim, churrasco, cervejinha? Será que foi isso? Não era Aí retenção de líquido aí mais, você fica né? um final de semana sem fazer isso e continua. É isso aí. Opa, peraí. E com a mesma ingesta calórica. É, isso daí. Hugo. Aí Tá pega um comendo final a de mesma semana, coisa. vai e começa a fazer umas aulas, né, de atividades coletivas, que é muito bom, né? E não muda nada. Não muda nada. Aí começa a bater o quê? Depressão, né? Ah, porra, não é possível, não vou desistir. A gente entra num ciclo muito negativo, que uma coisa puxa a outra e a gente precisa quebrar esse ciclo, porque senão, como a Juliana falou, você sentar na cadeira da menopausa e se deixar levar pelas coisas naturais que vêm, a falta de energia, aí você vai e fica menos ativa fisicamente, aí você ganha mais peso, baixa ainda mais a sua autoestima, sua libido e etc. E isso vai se retroalimentando. É muito mais fácil sentar nessa cadeira e deixar a vida levar de uma forma negativa? Porque gasta menos energia psíquica. Sim, sim. Só que os resultados disso são péssimos, né? Não, E a gente precisa reagir. Sem dúvida. Então, eu associo isso daí diretamente à obesidade. Hoje em dia, infelizmente, né, criou-se uma modinha, né? Que obesidade é algo natural, né? É autoaceitação, né? Sim. A gente vem falando muito sobre isso daí. Inclusive, canais aí famosos aí veio com pessoas aí falando que obesidade é autoaceitação, isso aí é assim mesmo. E não é. A obesidade não é uma condição de autoaceitação. A obesidade é uma doença, né, não transmissível, que tem que ser tratada. O problema é que não tem cura, mas tem tratamento, entendeu? Gente. Só que é bem difícil. É tão difícil quanto a menopausa aí. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Por isso que a gente tá aqui, entendeu? A gente quer solucionar esses problemas aí. É uma guerra infinita. Infinita. Não vai acabar isso daí. Você vai lutar, ganhar batalha, vai lutar, ganhar batalha. Vai ter uma hora que você vai dar uma recuada, né? Sim. Pode ser que equilíbrio ali. E assim vai. Essa questão de doença é muito importante, porque a gente sabe que mais de 30 doenças são associadas à obesidade, mais de, enfim, vários cânceres, câncer de endométrio, câncer de tireoide, câncer de intestino. Então, a gente não pode realmente aceitar como se fosse algo, enfim, natural, vamos perder esse preconceito. Não, a gente tem que encarar. E a gente, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem como reverter isso. Né? E a gente também está falando de uma doença que envolve questões, muitas vezes, psiquiátricas. Né, Kátia? Sim. Cerca de 50% a 60% das pessoas que têm obesidade vão desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Normalmente depressão e ansiedade. E é um portal, né? Que se abrem várias possibilidades de várias outras doenças físicas e emocionais, que não é porque são emocionais que são menos importantes, né? A gente vive numa sociedade que às vezes subestima muito a questão emocional, colocando assim, você não tem nada, é só emocional. Frescura, né? É um preconceito das doenças do pescoço para cima. É isso aí. Né? São respeitadas só do pescoço para baixo. Se for uma dor de barriga, é mais respeitado do que uma crise de ansiedade. Já que você falou de emoção, não tem como não falar. Existe mesmo fome emocional ou isso daí é da cabeça das pessoas? Existe. Está muito ligada à questão dos transtornos alimentares, né? E eu acho que pela situação que a gente vive na menopausa, a gente tem ali um campo fértil para ter algum transtorno alimentar. Porque o transtorno alimentar, a fome emocional, ela está extremamente ligada à questão das emoções estarem desalinhadas, desajustadas. E não tem época que seja mais favorável para as emoções estarem em desajuste. Sim. Né? É muito importante a mulher entender o seguinte, que
Só na TPM, a gente já sabe que o humor fica abalado. E uma TPM é um momento transitório, que dura ali alguns dias, que tem uma queda razoável hormonal. Então, a gente entende que a mulher vai ter uma fragilidade emocional naquele período. Você imagina uma queda hormonal muito mais brusca e perene. O quanto que esse emocional vai ser abalado. Então, se aquela mulher, por exemplo, já tem uma propensão a ter uma depressão, ela teve uma depressão pós-parto, ela já teve uma crise de ansiedade no trabalho, em época ali pré-menopausa, nesse momento da queda hormonal, essas doenças vão aparecer e aparecer de uma forma forte. E muitas vezes ela fala assim, não, vai passar, vai passar. E não passa. Aquilo não passa. E é um sofrimento, é uma perda de qualidade de vida. Quanto mais tempo ela fica ali protelando, buscar ajuda, mais tempo perdido. Então, isso aqui é um alerta. Se está havendo, se você está percebendo que você está sentindo alteração do seu humor, está com o humor mais deprimido, tem um choro fácil, está brigando muito com os outros, tem uma sensação de taquicardia muitas vezes, procura ajuda. Nada é mais importante do que isso, né? Isso é importante frisar aqui, né, Kátia? Eu queria trazer uma frase de uma música que eu acho que é muito importante, que simboliza muito. O psicólogo é todo no símbolo, né? Fica à vontade. Então, assim, que é uma música que fala assim: a gente não quer só comida, a gente quer comer para aliviar a dor, né? Então, acho que a fome emocional, ela está muito ligada a essa questão. A gente usa a comida, na verdade, para aliviar alguma dor. Todo excesso esconde uma falta, né? Sim. Então, o que está faltando? O que eu estou engolindo junto com essa comida? Qual é o simbólico que está por trás? A comida me traz conforto. A diferença da fome, né? Fome física, fisiológica, para a fome emocional é basicamente essa. Quando eu tenho fome física, eu tenho sintoma físico. Eu tenho dor no estômago, dor de cabeça, fraqueza, tonteira. Eu como uma quantidade razoável para o tamanho do meu estômago e para a minha estrutura física. Eu me sinto saciada. Na emocional, não. Eu como porque eu estou feliz. Eu como porque eu estou triste, eu mereço hoje. Eu como porque não tem nada para fazer, eu estou em casa. Também. Isso é muito comum. Também, exatamente. Então, as questões emocionais estão na base dessa comida. A gente sabe que, assim como na atividade física, comer também libera endorfina, serotonina. Mas a gente tem outros meios, outras fontes de liberação desses hormônios que são importantes para o bem-estar e para a felicidade. Então, por que a gente não vai fazer atividade física, vai dançar e vai, sabe, canalizar essa obtenção de prazer em outras fontes, nas relações, em cultivar bons relacionamentos? Mas como a gente já está fragilizada por todos os sintomas que envolvem a menopausa, a gente acaba indo para o que é mais fácil, para a comida. Sem dúvida. Gastar energia ou repor energia? Repor energia é muito mais fácil do que gastar, né? Exato. Até porque também mudar esse cenário aí para gastar energia, né? A gente está repondo muita energia, comendo muito, e mudar para gastar, vai ter que mudar o estilo de vida. E é o que eu falo para todos os meus alunos. Se você quer ter um emagrecimento, quer botar o shape, quer chegar no seu melhor condicionamento físico, você vai ter que mexer no seu sábado e domingo. Não tem jeito. Vai ter que mexer no seu estilo de vida. Então, aquela sexta, sábado e domingo que você saía os 3 dias, você vai ter que escolher um dia só. Normalmente, né, os nutricionistas botam uma refeição livre e acabou, amigo. É isso aí. Sim. Né? De segunda a sexta e domingo, ou segunda, sexta e sábado, é perfeito. Escolhe um dia, uma refeição, aí tudo bem. Você pega um McDonald's ali, pega um hambúrguer artesanal e vai embora. E fora esse negócio de bebida, festa também, tem que mudar tudo, não é muito cômodo isso para as pessoas, entendeu? Você mudar esse cenário todo. Sempre quando a gente altera o estilo de vida, né? Os hábitos, alterar um hábito é muito difícil, seja lá qual for. Isso aí é batata, né? Que a gente diz. Importante uma coisa, que a gente fala muito no climatério. A mulher, ela vai ganhando peso gradualmente, né? Ela tem que ter paciência para também perder gradualmente. E uma coisa importante é pensar o seguinte: ela foi engordando porque ela foi fazendo uma ingesta alimentar acima do gasto calórico dela. Isso. É aquela questão de você estar saciado, mas vai comer mais um pouquinho. Estou satisfeito, mas como mais um pouquinho. Beliscar. Beliscar. Acabou a refeição, repete, né?
Então, quando ela vai emagrecer, tá difícil, eu tô fazendo tudo certo, parará. Ela, quando terminar a refeição, isso eu falo muito com os pacientes, quando terminar a refeição, o ideal é que você não esteja completamente saciado. Porque se você está saciado, o seu corpo está mantendo aquela necessidade calórica. E aí que vem a medicação. Não aguento, não aguento. A nutricionista me passou essa dieta aqui, eu termino, mas eu ainda estou com fome. Claro, porque o teu gasto calórico precisa ser maior do que a tua ingesta. Por isso que você fica com um pouquinho de fome. E se você não está conseguindo, se você tem indicação, a medicação ajuda aí, para te dar uma sensação de saciedade. E ela tem que ser usada num tempo ideal, não é aquela história de, eu usei 3 meses, emagreci, porque às vezes elas emagrecem muito rápido, né? Emagreci, parei, porque eu já estava no peso que eu queria, e engordei tudo de novo. A gente tem aquele centrinho da fome que demora pelo menos ali 1 ano para entender o seu novo peso, né? Então, quando você para de usar a medicação, no primeiro mês você sente muita fome para o corpo voltar. Aí ele entende assim, estou numa privação energética, preciso voltar para aquele peso que eu tinha. Sim, a Camila falou sobre isso. Ela, inclusive, deu um nome, set point hipotalâmico. Exatamente, é o set point. Então, vai te dar uma fome, aquela fome de estirão puberal, de adolescente. No primeiro mês você aguenta, no segundo você fala, não, mas eu tô com fome de verdade. Você sente aquela tal daquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, eu preciso comer. Né? E aí você engorda gradativamente. Então, é pelo menos 1 ano até chegar no teu peso. E aí sim, a gente vai pensando em relaxar um pouco mais, que o corpo tá entendendo que você atingiu o teu peso ideal. Né? E nesse meio tempo, é o que eu costumo dizer. Para você chegar no seu melhor ali, é 1 ano de ralação e a vida toda de manutenção, entendeu? Isso aí. O problema é você se manter na manutenção, né? Muitas vezes você volta para trás, aí tem que fazer mais um pouquinho, aí de novo a manutenção, né? Porque o estilo de vida vai mudando. O Brasil é diferente, entendeu? Uma coisa que eu percebo também, na quantidade de comida, ela falou aí, né? Aqui a gente tem a cultura, principalmente quando almoça na rua, você vê esses PFs, né? Para quem não conhece PF, prato feito, né? Com bastante comida, mas uma quantidade exorbitante. Um PF aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? É arroz, feijão, farofa, batata frita e um pedaço de carne, né? Se você for em outros países, principalmente na Europa, enfim, normalmente é uma proteína, um carboidrato, uma salada e acabou. É isso. Pra ti francês, né? Isso aí, E normalmente eles fazem 3 refeições. É o café, né? O almoço, às vezes, um almojanta e janta, às vezes, é um lanche, entendeu? A quantidade é muito menor do que a daqui, entendeu? Sim. Mas tá ali na mesa, é só não comer. Pô, mas falar isso pra pessoa que tem dificuldade... Não vou deixar no prato, não né? Vou deixar. Meu Deus, vou jogar que fora um monte de gente desperdício. passando fome aqui? Isso aí. Pô, não vou. Mas aí a gente entra num ponto que eu acho muito importante nessa questão do emagrecimento, em qualquer fase da vida. A gente precisa mudar o estilo de vida, mas junto, a gente precisa mudar o nosso cérebro, né? E o remédio vai ajudar temporariamente. Agora, se você não mudar a sua forma de pensar, a gente vê essa questão cultural muito importante. Vou falar uma coisa que eu não sei se já aconteceu com alguém. Quem que, quando é criança, não escuta dos pais assim, come tudo, não pode deixar comida no prato. Exatamente por isso. Tem gente passando fome, aí você está desperdiçando comida? Então, isso pode criar um transtorno alimentar nessa criança e pode até ficar quietinho lá por um tempo, mas em momentos, né, específicos da vida isso pode voltar. Então, toda pessoa que está fazendo uma tentativa de emagrecimento deveria fazer um acompanhamento psicoterápico também para poder trabalhar essa nova forma de enxergar o mundo, essa nova relação com a comida, esses simbolismos que estão por trás da alimentação, porque a alimentação ela tem uma história dentro da gente que nos leva para trás na época da amamentação. Qual é a primeira alimentação que a gente tem? É o leite materno. Então, muitos transtornos psicológicos começam ali. Como é que foi a relação com a mãe? Como é que foi esse momento do amamentar? O que significava comida para você dentro da sua estrutura familiar? Tem famílias de origem cultural, por exemplo, italiana, onde a comida é o centro da conversa. Sim. Onde é que acontecem as conversas, as reuniões? Na cozinha. Então, você tem que trabalhar toda essa crença para mostrar que a pessoa pode pertencer sem precisar repetir os hábitos que, às vezes, dentro daquela família ou dentro daquela história eram ruins.
né? E fora que a gente está numa geração da ansiedade, né? A gente está construindo aí uma legião de pessoas muito, muito ansiosas. Eu vou falar para vocês, eu não conheço nenhuma mulher, talvez só a Kátia, acima de 50 anos que não seja ansiosa ou pelo menos não se queixe de ansiedade. Nenhuma. Todas falam. A minha que tá estão muito- controlada. Você tem um plus aí, né? Mas eu não lembro de atender. Todas se queixam disso. E agora tem um transtorno que agora tá na moda, né? Que é o TDAH, que todas se queixam que tem Sim. isso. É verdade? Algumas se jogam nesse lado ou não? Eu acho que sempre existiu. Agora a gente está diagnosticando mais, né? Acho que a agora gente está se conhecendo mais. Tem certas doenças, a gente brinca que são doenças da moda, mas são só porque são mais estudadas. Né? Mas com certeza a gente tem mulheres aí que não têm esse diagnóstico, né? Dá uma sensação de que você tem, né? Pela questão da ansiedade, dá uma sensação sempre de que você pode ter, mas a gente tem que entender aí o que é o fisiológico e o que é transitório e o que é patológico de fato, né? A gente tem critérios para isso e só de fato uma avaliação médica que consegue constatar, nada de medicalizar, né? A gente infelizmente observa medicalizações assim sem sentido e com desfechos ruins. Né? E quanto a mulherada aí, nessa parte da menopausa aí, nessa transição de climatério para menopausa, existe algumas alterações hormonais, mas existe alguns hormônios específicos, algum exame clínico que a gente pode fazer para ver se realmente é isso dali ou é alguma outra coisa? Você diz em relação a diagnóstico de menopausa ou em relação a ganho de peso? Não, ao diagnóstico de menopausa. A gente tem diagnóstico laboratorial com a dosagem dos hormônios e o diagnóstico clínico. O laboratorial, a gente brinca que é um extra, porque o diagnóstico da menopausa é clínico. A mulher vem muitas vezes cheia de sintoma, ela conta que está 1 ano sem menstruar, não tem nenhum outro motivo que faça sentido ela ter parado de menstruar. Então, a gente consegue entender que ela está ali chegando de fato ou tenha chegado à menopausa. Quando a gente faz os exames, eles dão uma clareada, é um bater no martelo. De fato, a menopausa chegou, não tem nenhuma outra causa para essa menstruação ter parado. E uma coisa muito importante, apesar do tratamento ser de primeira linha, o tratamento ser a terapia hormonal, elas muitas vezes vêm buscando o emagrecimento com a terapia hormonal. E a notícia ruim que a gente tem que dar é que a terapia hormonal não vai evitar o ganho de peso, ela por si só. A gente brinca que ela vai fazer uma ajuda indireta, porque vai melhorar o cansaço, vai melhorar a qualidade do sono, a melhora dos calores, a melhora do humor dessa mulher. Então, ela vai estar mais disposta a melhorar a tua qualidade de vida, a comer melhor, a fazer mais exercício. Então, indiretamente, a terapia hormonal vai trazer muito benefício. Mas hoje a gente sabe que o que a gente repõe, que é o estrogênio, a progesterona, não evita esse ganho de peso. Parece que o FSH, que é aquele hormônio que dá o bater do martelo no exame, ele que aumentando faz a gente ganhar peso. E, infelizmente, no tal do FSH que é produzido lá na hipófise, a gente ainda não consegue mudar. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue mudar. O que a gente consegue é que essa redistribuição, né, aquela passagem do formato pera para o formato maçã, vá acontecendo de uma forma mais lenta, tá? É isso que a gente consegue fazer com a terapia hormonal da menopausa. E outras terapias, fito-hormônios, não. Só realmente mudando o estilo de vida, só isso. Não existe uma solução fácil para um problema complexo. Não, exatamente. É porque também tem outra questão que está ligada diretamente a isso, é que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe, né, estudos dizem aí, que a partir dos 50 anos, isso é inevitável. Você vai perder 1% de massa magra ao ano. Entendeu? 1%. Sim. Então, 60 anos, menos de 10% de massa magra. E menos massa magra, vai ter mais massa gorda, não adianta. Vai diminuir o metabolismo, entendeu? Vai ficar mais difícil, muito mais difícil. Então, qual é a solução? Adivinha? Atividade física. Malhar. Malhar, não tem jeito. Musculação é o melhor remédio. Sempre vai ser o melhor remédio. Eu falei,
verdade. Inclusive, tava até vendo agora, um amigo meu, que agora tá viciado em fazer só cardio, né? Só correr, só bicicleta. Eu falei, cara, você já não tem muita massa magra, entendeu? Já tá chegando numa idade aí que daqui a pouco vai começar a ter essa perca, né? Que é a famosa sarcopenia. Enfim, que vem pela idade, alterações hormonais. Você tem que malhar, cara. Não é nem pra você ganhar, não, cara. Pra você manter Sim. o que você tem, entendeu? Porque a gente sabe que você vai perder. Passou de 50, cara, é certo, não tem jeito. Vai perder massa muscular. E o Paulo Gustavo, ele Ah. tem um quadro que ele falou assim: gente, não existe. É ler, escrever e malhar. Não tem. É, Todo isso aí. mundo tem que fazer isso. É. Mas é uma mudança de pensamento, é uma mudança de cultura. Não foi fácil para mim, tá? Não, Vou te com falar que, assim, antes da pandemia, porque eu tenho problema de coluna e tudo, eu sempre gostei de fazer pilates. Fiz durante anos, depois que eu tive filho, fiz muito tempo. Aí veio a pandemia, não podia ir mais para o estúdio, comecei a fazer a esteira em casa, como muita gente, né? Ficou fazendo só esteira. E eu achava que estava abafando, né? Até que eu descobri, porque comecei a Sim. estudar isso, que não, eu tinha que fazer musculação, que eu odiava. Eu achava muito Não, realmente, monótono, eu achava monótono, chato. Realmente não posso Né? prometer pra você, não. Mas com o tempo, você vai gostando. Sabe o que eu acho, Hugo? Eu acho que é custo-benefício. Tudo na vida, o nosso cérebro ele não é bobo e ele precisa sempre de recompensa. Qual é a recompensa que eu coloco na minha cabeça todo dia quando eu levanto e já deixo tudo preparado, porque a gente tem que tornar fácil o que é difícil para criar novos hábitos. Então, eu já deixo a roupinha pronta, escolho, combino bonitinho, deixo lá, para não ter desculpa de ainda vou ver roupa e tudo. Sempre me coloco a seguinte questão: eu não estou fazendo isso para hoje só. Eu estou garantindo a minha autonomia, que eu não quero depender de ninguém, que eu quero ir no mercado sozinha, Aí. que eu quero andar sozinha. E eu entendi que esse músculo não é uma questão estética só, embora eu queira ficar com a minha barriga mais definida. Mas esse músculo me garante uma aceleração do meu metabolismo. Ele garante uma proteção dos meus ossos. Então é por isso. A gente não faz nada à toa, né? Então eu me convenço todas as manhãs que aquilo é imprescindível para o meu presente e para o meu futuro. E aí eu simplesmente vou. Ah, eu não amo, mas eu vou. Não, sem dúvida, sem dúvida. É o que a gente estava falando no primeiro podcast aí. Se você tem o tempo, só tem um tempo, entre fazer musculação e fazer o cardio, né? Atividade, principalmente de alta intensidade, a musculação ainda é melhor. Sim. Ainda é melhor ainda para essa questão aí de perder gordura, manter a massa muscular ou ganhar, entendeu? E o melhor remédio é a musculação por causa da sobrecarga, entendeu? Tem que ter uma sobrecarga ali para você ganhar massa muscular ou manter. Quem já sabe que dos 50 para frente, infelizmente, acontece isso, é natural, é normal. E outras coisas também mais aí que, no caso, mulherada menopausa e dos homens, andropausa também, né? Enfim, a É famosa isso aí. andropausa. Tem muita diferença menopausa, andropausa dos homens? Toda. Ah, é toda? Para eles é muito brando. É? Para eles é É aos devagarzinho. poucos, né? Tem também essa redistribuição de gordura, né? Que a gente percebe isso no padrão dos homens. Mas os sintomas são sintomas muito brandos. A gente nem compara, Hugo. Nem compara. Olha, mas uma coisa eu vou te falar em relação a essa questão de malhar, né? Se você tem tempo, você vai malhar. Mas é malhar de verdade, né, Hugo? Ah, Vamos é. combinar. Não, treino fofo esquece. Nem me chama, nem me liga. Ó, treino fofo, eu não gosto de botar muita carga, não quero nem carga exorbitante, mas tem que ter carga. Tem que sair com dor, tem que sair cansado, tem que ter esforço físico, tem que sair. Suado. Digo nem suado, que tem gente que tem uma sudorese maior, tem gente que não Pelo tem. menos aqui na nuca, axila, gente. Isso daí. Que Tem que sair, né? Hashtag morta, tem que sair, ou morto, enfim. Tem que sair, não tem jeito. E a frequência é semanal, Hugo? No mínimo, 3 semanas, né? Mas o ideal 3 mesmo... vezes por semana? 3 vezes por semana. Ah, então eu tô bem. Eu vou 5. 5 tá ótimo, 5 tá ótimo. O ideal mesmo, o 100%, é 6 vezes na semana. Ai, nossa. Deixa o domingo livre, né? Se possível, domingo, aquela caminhadinha na orla com o filho, sozinha. E, além de essas 6 vezes na semana de musculação, você introduzindo devagarzinho, fazendo uma periodização. Primeira semana, bota 2 vezes por semana a alta intensidade, né? No caso, o HIIT que a gente fala, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. HIIT nada mais é do que você dar uma corrida, dar um tiro, diminui um pouquinho a frequência, dá outro tiro, vai fazendo isso daí. Mesmo que seja na esteira, né? Mesmo que seja na esteira. O que na esteira é um pouco mais monótono. Eu prefiro fazer na rua, né? Ou na praia passa um tempo mais rápido, então você dá um estímulo maior, bota uma música legal, entendeu? Na esteira tem pessoas que gostam e tem pessoas que
não sou muito fã, não. Enfim, então, o ideal, o 100%, nossa, isso aqui é o perfeito, é malhar de 5 a 6 vezes, né, na semana e periodizando essa questão aí do aeróbico, né? Na primeira semana fazer 2 vezes o aeróbico, na segunda 3, depois 4, até chegar a 5, vai mantendo ali. Depois a gente faz um período ali que a gente chama de deload, que é tirar um pouco desse volume aí, depois volta com um volume maior que vai super compensar o que a gente fez. E assim vai, entendeu? Então, um planejamento ali, com certeza. Eu saí dos 36% de gordura ali, fazendo isso. Lógico, alimentação, descanso, treino não fofo, né? E, principalmente, aeróbicos de alta intensidade, porque tem uns estudos aí, né, antigos que falam que tem uma faixa de queima de gordura. A gente já sabe que isso não é verdade, né? O que vai contar mesmo, né, vai ser o treinamento de alta intensidade. Então, eu saí dos 35% de gordura e pulei para os 7% de gordura ali. Nossa, Uau. legal. Foi bem, eu saí de um padrão... Eu tenho umas fotos aí que eu fiquei irreconhecível, né? Eu tenho uma foto minha da 5ª série, que eu estudava no colégio militar, tinha 15 anos, que se eu botar ela aqui do lado, graças a Deus, você não me reconhece. E assim vai, entendeu? Esse é o padrão FIFA, padrão ouro ali de treinamento. Musculação mais atividade de alta intensidade, aeróbico de alta intensidade. Isso daí é para todo mundo. E deixa eu te perguntar, vale mais a pena 3 vezes na semana, com uma durabilidade maior, uma duração maior, assim, 1 hora, 1h30, ou todos os dias num tempinho menor, 30 minutos, que às vezes é o que a pessoa tem, né? Então, você falou uma questão também que é um erro que eu percebo bastante na academia, entendeu? As pessoas estão muito ligadas ao tempo que estão lá e não à intensidade. O que vai valer é a intensidade. Mais vale meia hora bem feito do que 1 hora mal feito, entendeu? Eu fiz meia hora, mas eu treinei de verdade. Eu dei o estímulo naquele músculo ali. Você fez tipo um circuito intensivo, né? Naquela meia hora. Nem circuito, porque a melhor periodização que a gente vê hoje, que dá mais resultado, é você dividir um grupamento por dia. Por exemplo, segunda eu malho peito, na terça eu malho costas. Né? Por quê? Porque a galera se desliga muito do descanso, né? E o descanso que tá o resultado, entendeu? Ali a gente vai romper a fibra. Vai machucar a fibra para no descanso, com alimentação boa, com descanso bom, né? Com sono regular, você recupera aquelas fibras e cada vez vai ficando mais forte. Isso é hipertrofia. Entendeu? A galera desliga muito disso, entendeu? Então você tem que focar cada vez mais na intensidade, né? E no descanso, no pós, né? No pós-intensidade. Então, se você fizer meia hora bem feito, um treino constante ali, vai ter muito mais resultado do que se fizer 1 hora, né? Com aquela carguinha, o famoso 3 de 10, né? É 3 de 10, mas é a 10ª repetição, você morrendo, entendeu? Eu não tô dizendo que você tem que atingir sempre a falha, mas tem que ter um esforço ali. Sim. Entendeu? Porque eu vejo muito isso, a pessoa fazendo 3 de 10, 3 de 12, 2, acabei. Legal, acabei. Pô, tu fez 12, mas tu consegue fazer 20. Alguma coisa tá errada. Peraí, aumenta essa carga aí. Mas tem jeito, amigo. Mas você sabe que isso também tem a ver com a sua dedicação àquele treino, né? Porque eu vejo que tem pessoas que buscam esse treino fofo e outras que estão mais focadas. Quando eu tava nessa fase aí de, acabei, falei, caramba, já acabou. Tô nem sentindo nada. Aí eu cheguei pro professor e falei, olha só, será que você pode dar uma mudada na minha série? Porque eu tô achando fácil demais. Ele olhou e falou assim, você tá querendo ficar pior? Eu falei, tô. Ué, eu tô sentindo. Você sente, né? Você, quando se conhece, você sente, cara, meu corpo chegou já e acostumou com esse ritmo. E aí ele foi, só que eu me arrependi amargamente, porque aí ele também. Aí eu falei, olha só, pode voltar um pouquinho para trás, porque eu acho que passou do ponto. E você vai encontrar. Por isso que eu acho que é legal quando a pessoa tem a oportunidade de ter um acompanhamento mais individualizado. Porque eu, às vezes, vejo na academia as pessoas muito perdidas, fazendo essa 3 de 10 e se sentindo assim, desorientadas. Será que eu estou fazendo certo? Porque ainda mais a mulher numa idade mais avançada, que já tem as questões, tem um problema na coluna, tem uma dificuldade aqui, outra ali. Às vezes tem medo de pegar mais pesado e se machucar. Né? Então, esse acompanhamento individualizado
quando é possível, é muito importante, muito eficaz, né? E também chamar, né? Se tem uma amiga, chama para vir junto contigo, né? Sempre em grupo é mais fácil, né? E escolhe alguém que seja muito legal, né, Hugo? Que fale isso aí. coisas engraçadas na hora do treinamento. Uma das minhas táticas aí que eu faço com as minhas alunas, que eu sempre prezo, é fazer que aquele momento passe rápido, entendeu? Sim. Porque para Legal. muitas delas, aquilo ali é muito chato, entendeu? Então sempre o que acontece? Aí sim eu uso a variável tempo. Eu sempre estou marcando aqui o tempo de descanso no meu timer, né? Eu sempre friso a questão do timer e não do cronômetro. Por quê? Porque o timer é regressivo. Então eu tô falando, fiz um exercício ali. Ah, vou descansar esse exercício ali 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu tô interagindo com ela o tempo todo. Entendeu? Então aquele tempo vai passando rápido. Então eu fiz 20 exercícios, descansei, né? 20 minutos, foram 20 minutos de interação social ali com ela ali o tempo todo. Então, na verdade, né? Passa muito rápido aquele treino. Eu recebo de vez em quando, né? De vez em quando, sempre, esse relato. Nossa, já acabou? Já acabou? Não, mas já foi 1 hora, 1 hora e 10, às vezes, 1 hora e 20. Tem aluno que eu estendo, 1 hora e meia, eu não ligo pra isso. Eu faço o que eu amo mesmo. Eu não mudei de profissão. Desde 2010 que eu comecei educação física, eu vim até agora. Entendeu? Sem parar. Eu não tive outra opção. Eu nunca quis outra opção. Sempre foi a opção, foi a educação física, entendeu? E uma das coisas foi o emagrecimento, né? Que vem desde 2010, foi o que ela falou também. Eu sempre tive alguma coisa ali que me fazia emagrecer. No caso, era o carnaval, né? Eu era apaixonado pelo carnaval. Você tinha as metas, Tinha né? as metas. Chegava ali, né? Só que aí eu não entendia muito. Chegava ali na questão ali de outubro, ali, novembro, começava o projeto ali, eu não trabalhava tanto ainda, era estagiário, né? Não tinha o carvão ali, enfim. Então era internet, Google, vamos pesquisar. Então eu fiz várias coisas erradas, como dieta cetogênica, que a gente sabe que não tem, por muito tempo, né? Não tem muito benefício e tudo mais. Eu até cheguei num corpo legal, mas eu perdia muita massa magra, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui estudando, faculdade, pós-graduação, e eu fui vendo que perder massa magra não é legal. Não é legal mesmo. Já é difícil de ganhar. Você vai perder o pouco que você tem. Entendeu? Então, especialmente para mulheres que chegam nessa fase aí, né? Do climatério e menopausa, o que eu indico para vocês é começa a malhar hoje. Hoje. Se nunca treinou, entra agora na academia. Agora. Vai lá. Ah, tenho 50, não importa. Entra. Que quanto mais cedo você entrar, vai ser melhor para você. Ah, mas eu não quero ficar forte. Não é para ficar forte. Ou você vai manter o que você tem, entendeu? Ou você vai diminuir um pouco daquela perca, porque você ganhou um pouquinho e vai perdendo, ganhou um pouquinho e vai equilibrando, né? Essa questão da sarcopenia com ganho de massa muscular. Porque a gente sabe que a idade, infelizmente, né, é um fator aí que vai fazer essa diminuição, metabolismo, alteração hormonal, irritabilidade, e assim vai. É uma escolha, né, Hugo? Ah, você não vai fazer. Ok, tudo bem, a conta A conta vai chegar, né? Vai. É uma questão de escolha mesmo. Sim. Não tem É a gente jeito. ter isso em mente, né? Que o nosso futuro está sendo construído hoje. A história isso da é muito longevidade, sério. né? A história da longevidade. Não é viver mais anos, é viver mais anos com qualidade, com autonomia, sem depender de uma pessoa para te ajudar, né? É isso que é o grande marco, é nisso que a gente tem que focar, esse que tem que ser o estímulo. Só que é muito difícil, né, a gente se inspirar lá na frente, né? Isso que é aquela história do livro, né, Kátia? Daquele livro, né, da Ana Cláudia Arantes, que é uma paliativista, ela fala assim, que todo mundo sabe que aquele momento, né, da vida idosa vai chegar, todo mundo sabe. É como se você e seu amigo estivessem juntos falando assim, olha, quando a gente tiver tal idade, daqui a 30 anos nós vamos lá pro deserto, vamos lá pro Saara, vamos? Ah, fechou, vamos. Aí o tempo passa e aí, tá chegando, né? Ah, vamos lá. Aí chega, você e seu amigo pro Saara. Quando chega lá, ele pergunta, e aí, trouxe protetor solar? Porque aqui, né, pô, é um sol danado, né? Putz, não trouxe. Não, tudo bem, à noite, você trouxe uma coberta? Porque, pô, faz frio, né? Esqueci. Ou seja, todo mundo sabe que esse momento vai chegar e precisa se preparar. Inevitavelmente ele vai chegar, né? E essa tem que ser a nossa inspiração agora, né? E eu acho assim, se não dá para você gabaritar tua vida, né? Não deu para ir 3 vezes na semana, não deu para fazer assim assado, faz o mínimo, né? Coloca ali teu Spotify, coloca 5, 6 músicas, o teu tênis e vai para a rua. Eu vou voltar para casa quando acabar. Escutei aquelas músicas, volto. Pelo menos é o mínimo. Sair daquela inércia. E aos poucos vai tornando aquilo
é tua rotina e vai procurando aos pouquinhos o melhor, né? Sim, o grande problema dessas pessoas aí que vão se planejando é que elas esperam um resultado no final e muitas vezes não chega esse resultado, porque o nosso corpo ele vai se mudando, vai se autorregulando o tempo todo, entendeu? Isso é muito comum. Ah, eu vou começar a malhar em janeiro, eu tenho aluno que é assim, eu quero estar em dezembro shapeado. E, cara, se você não fizer essas coisas, já vai ser difícil você chegar lá, entendeu? Mas se você não fizer essas coisas, você não vai chegar de jeito nenhum, entendeu? Eu já falei pra ele, tem que mexer no final de semana. Você já mexeu na tua alimentação, você já foi no endócrino, já tá se consultando, já tá, parou de sair um pouquinho, mas ainda falta mexer no teu final de semana. Não adianta, não adianta. Tem que planejar, pô. Sábado e domingo também é dia, não tem jeito, não tem jeito. Não dá pra ficar a lá vão ter sábado e domingo, senão não vai ter resultado, entendeu? Não adianta. Tem pessoas que têm mais facilidade em ganhar massa muscular e não acumular tanta gordura, a gente sabe, entendeu? Mas a grande maioria não é assim, entendeu? Não é assim. É aquela história, né, do fim de semana. É sexta, sábado e domingo, 3 dias. Né? Só sobraram 4, né? 4, segunda, terça, quarta, quinta. Então, você tem 3 dias que você não faz, né, dieta e 4 dias você faz. É quase que meio a meio, né? Ninguém vai conseguir, dessa forma, provavelmente, um emagrecimento, especialmente no climatério. Agora, lembrei uma questão aqui, falando em dieta, especialmente em mulheres, existe algum estudo falando essa compulsão, pelo menos lá em casa é assim, né? Com a minha esposa. Essa compulsão sobre doces, existe alguma coisa ligada? Normalmente a mulherada. Mais voltada para a mulher? Para mulher, existe alguma coisa? Essa predileção feminina por doce. Por doce. Né? Por que nós somos assim? Nada explica isso? Ainda não, né? Tá tudo em andamento. Que assim. se saiba. Se um dia descobrir, eu te conto. Complicado. Porque lá em casa, pelo menos lá em casa, tem que esconder os doces, entendeu? Eu não ligo muito para doce, sou mais do salgado. Mas a mulherada normalmente direciona, né, toda a sua fome, principalmente emocional, aos porque doces aí. eu acho que existe uma coisa chamada comfort food, né? E o doce, ele é uma comida muito confortável. Eu acho que o doce está ligado à infância, final de semana, a coisa da família. Inclusive, até culturalmente, a família próspera era aquela família que tinha sempre um pudinzão na geladeira. Então, você associa, faz várias associações, né? Mas o nosso cérebro sempre busca um ganho secundário. E que a gente ganha, o que a gente ganha com o que a gente perde? Você vai perder o final de semana, sabe, no pé na jaca, mas você vai ganhar essa autonomia, essa saúde mais até o final, né? Então, a gente sempre tem que focar no que você está ganhando, com o que você está... O ganho imediato, às vezes, ele seduz mais, né? Mas é porque a gente está vendo. E o futuro a gente não está vendo. E hoje em dia, então, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu nem sei se eu vou estar viva até lá. Bom, mas então você está apostando em que você não vai chegar lá. E cadê o otimismo? Cadê a fé na vida? Cadê a esperança de que vai chegar lá e eu quero estar bem? Sim. Eu quero brincar com os meus filhos, com os meus netos. Claro. Conseguir abaixar, né? Brincar ali, levantar, segurar no colo. Conseguir dar conta. É aquela história, né? Entrar numa calça... É mais gostoso do que aquela pizza de sexta-feira. Com certeza. Será? É escolher quais são as batalhas que você quer ganhar. Acho que é isso. Quais são os prazeres que vale a pena eu ter? O prazer imediato de cair dentro de uma torta, uma vez ou outra, tudo eu acho que é o equilíbrio. Você não precisa se privar, porque também a gente, quando fala em privação, a gente fala em efeito sanfona, a gente fala em reganho. Isso é muito perigoso. Todo excesso é perigoso. Então, você pode ter alguns momentos de, sabe, você comer aquele pedaço de pizza, mas a questão é voltar para o seu normal. O seu normal não pode ser a exceção. A exceção, o nome já diz, é uma vez ou outra. Né? Mas o seu foco de prazer, não tem nada de errado em ter prazer em comer. Acho que essa é uma questão importante. É prazeroso, né? É prazeroso. Só que você tem que ter outras fontes de prazer. Senão você vai jogar todas as fichas ali. Pode falar as experiências aí. Tinha uma paciente que era muito bacana. Ela queria emagrecer e tal, muito bonita. Ela teve essa questão do climatério, do ganho de peso. Ganhou aí por volta de 6 quilos.
A gente teve essa conversa, não conhecia a Kátia na época, senão eu teria encaminhado. Mas a psicóloga dela recomendou, não, você tem que ter outros prazeres, que não a comida. E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou fazer massagens. E aí ela ia pro salão, ela fazia massagens, ela fazia o cabelo. Quem pode, pode, mas era uma forma que ela buscou ali de ter um prazer que não fosse a comida e agradava ela, né? E foi muito bacana. Você pode descobrir outras atividades que isso, inclusive, colaboram, porque a gente sabe que o nosso cérebro rejuvenesce, isso é tão importante para o futuro. Né? A neuroplasticidade, né? Quando você aprende coisas novas. Por que a gente, então, não associa as coisas? Por exemplo, atividade física, novo aprendizado e fonte de prazer. Dançar, cantar. Exatamente, isso aí. Então, vamos fazer coisas, sair com os amigos, rir, se divertir, é muito bom. É fonte de prazer, rejuvenesce o cérebro, emagrece. Então... liga e chama. E aí, vamos lá, vamos se ver? Ai, tô com preguiça. Não, não é preguiça não. Vamos lá, vamos tomar um café, vamos conversar, né? As relações interpessoais são a prova viva de que a pessoa tem mais felicidade, né? Tem um grande estudo no TED Talk que avaliou durante muitos anos diversas pessoas, incluindo pessoas muito ricas, presidentes dos Estados Unidos, pessoas mais simples, pessoas do interior, e aí viram que o que mais trazia felicidade não era o poder, não era o dinheiro, né, o sucesso profissional, e sim as relações interpessoais. Então, se você quer se reerguer, ficar mais feliz, liga para aquela sua amiga, né, para o seu amigo, encontre, que hoje em dia, né, e vai chegando nessa faixa etária, a pessoa vai deixando de procurar os amigos, né? É impressionante isso. E tem uma legião de mulheres vivendo o climatério assim como você, né? Um monte de gente no mesmo barco. Ai, tenho vergonha de ir para academia porque estou muito gordinha. Né, Augusto? É o clássico. Não, normal, tá. Tô com vergonha. A minha outra paciente não queria entrar na hidroginástica porque, não vou botar o maiô. Eu falei para ela, olha só, meu amor, você e todo mundo lá precisa emagrecer. Eu tenho uma quase aluna que não começou comigo porque ela tem vergonha de academia. E olha que ela já fez a cirurgia bariátrica, entendeu? Sim. O André, que veio no podcast passado, o que ele falou foi muito importante, né? Eu nunca tinha parado para analisar isso. Mas o obeso não é muito bem visto na academia. Né? Não é um lugar para obesos, foi o que ele falou. Ele falou que já sentiu acuado quando chegou lá, porque ele estava com 250 quilos, mais ou menos aí. E aí ele foi passar na roleta e ele não conseguia passar na roleta. Ele teve que vir de lado, levantar a barriga dele, jogar para o lado e passar. E aí todo mundo ficou olhando para ele. Ele ficou meio ali acuado, meio... É que ele falou que a sorte dele é que ele é muito popular, ele não liga muito para isso, ele curtia aquilo ali. Né? Ele era o obeso engraçado, entendeu? Mas tem muitas pessoas que nem vão, né? Nem vão. Eu mesmo, vou falar no meu caso aí. Eu mesmo, ó. Eu moro há 5 anos e meio, 6 anos aí, perto da praia, 2 quadras da praia. Teve uma época, principalmente dessa pós-pandemia, que eu dei uma engordada, que eu cheguei aos 35% de gordura, que eu fiquei mais ou menos, e é um negócio que eu gosto muito, é a praia, 1 ano e meio sem ir pra praia. Nossa, você tava ali pertinho, né? Pertinho da praia. A 2 quadras da praia eu não fui pra praia. Que eu não conseguia, entendeu? Já o André não liga pra isso, entendeu? Tem gente que não tem essa... Mas a autoestima é uma coisa que é individual mesmo, né? Não tem receita de bolo. Tem jeito. Cada um dá conta da sua e sabe como que essa questão da gordura, do sobrepeso, como impacta na autoestima e como limita as pessoas, né? Tem alguma experiência aí de algum paciente, de alguma coisa diferente que aconteceu, contaram pra você? Em relação a quê? Em relação à questão do sobrepeso? Sobrepeso, fome emocional, alguma coisa? Olha, tem uma paciente, assim, algumas, né? Essa fase é uma fase, assim, de muita persistência. Então, o que eu sempre escuto, não de uma, nem de duas, mas de várias pacientes, é como que é desestimulante, às vezes, ela seguir tudo. Estou fazendo atividade física todo dia, estou usando medicação, estou fazendo a dieta e não estou vendo resultado. O que é mais fácil? Desistir. Claro. Isso é o mais fácil, mas é por isso que é importante também o acompanhamento em terapia. Porque ela precisa entender que isso é um investimento. Assim como ela levou anos para chegar àquela forma física, talvez também leve anos para ela perder. E tá tudo bem. E, enquanto isso, a gente vai trabalhar a autoestima, que não é porque você está acima do peso que você vai se privar de ir à praia,
de outros prazeres. Aí entra numa questão que a gente começou aqui falando sobre a hipervalorização do estar acima do peso e qual é o limite disso. Acho que o mais importante é a gente ter em mente o seguinte: qualquer que seja o seu corpo no momento, pode estar acima ou abaixo, pode estar diferente do que você sonhou, você precisa lidar bem com isso. Não quer dizer que você vá aceitar e não vai fazer nada para ficar mais saudável. Isso você tem que buscar. Mas nessa transição, o prêmio não pode ser só quando eu estiver na forma física perfeita. O prêmio é a vida, o prêmio é o seu hoje. Porque se amanhã pode chegar ou não. Sem fatalismo, sem falar sobre finitude, não é essa a questão. A questão é que a gente não pode postergar a felicidade. A gente tem que ser feliz com o que tem. Não quer dizer que... se contentar com o que tem, não quer dizer que você não vai ter ambição em qualquer aspecto da vida em ter mais. Uma forma física melhor, mais dinheiro, mais felicidade. Só vou comprar aquele vestido quando eu tiver magra. Isso. Eu vou Sei, cortar o sei. cabelo curto porque eu tiver magra, porque aí não fica bem. O rosto não fica É redondo. isso que a gente- Aquela história. Só vou fazer isso quando eu tiver magra. Isso aí que é complicado. E importante, né, Hugo? Mesmo que a mulher não estou emagrecendo, estou fazendo tudo certo, estou fazendo a minha musculação e tal, o corpo dela está mudando. O peso pode não estar mudando, mas ela está ganhando massa muscular. Talvez até isso esteja mascarando. Aí é bacana A balança não muda, Isso aí, né? isso aí. Exatamente. O corpo está mudando, a gente sabe. Isso até é bacana em relação à prevenção de câncer de mama. Uma mulher que faz 2h30 ou mais de atividade física moderada, ela evita e muito o câncer de mama, né? E quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, a mulher que tem sobrepeso e obesidade, ela dobra o risco de ter câncer de mama. Elas ficam preocupadas com hormônio, né? É vou tomar isso que eu ia hormônio e falar. tal. O medo Não. da terapia hormonal acontece, mas o medo da obesidade não. Gente, isso é muito marcante. O maior fator de risco para câncer de mama é o sobrepeso e obesidade, tá? Indubitavelmente. Então, para com esse negócio de medo de hormônio. Você tem que emagrecer, você tem que ficar bem. Isso daí. Isso aí. Fora diabetes tipo 2 e outras doenças mais aí, né? A gente Sim. sabe que a obesidade não é um estilo de vida, não é autoaceitação. A gente está aqui para confirmar e afirmar, e daqui a 30 anos, daqui a 1000 anos, a gente vai falar a mesma coisa, né? Tem que tratar, entendeu? Obesidade é uma doença que tem tratamento, entendeu? A guerra é infinita, mas as batalhas você vai ganhando aos pouquinhos, né? Principalmente na mulherada que chega essa fase aí do climatério e menopausa, né? E também essa questão da aceitação da menopausa que você falou. Muita gente não aceita, né? Esse é o primeiro passo para a gente começar o tratamento. Aí é pano para manga, a gente pode falar isso uma outra vez. É o preconceito que existe em relação à questão do envelhecimento da mulher. É um rótulo que a gente tem prazo de validade, não é assim. A gente não precisa perder qualidade de vida e a gente está falando exatamente sobre oferecer informação através do nosso projeto, dos consultórios, né? Para que você tenha o poder da escolha. Você pode escolher que menopausa você vai ter. Mas é preciso que você saia dessa zona de conforto e entenda que tem coisa para ser feita. Provavelmente ela está na metade da vida dela quando essa menopausa chega. Exatamente. Agora Tem muito começa chão a pela outra frente, metade, né? E aí, vai viver bem? Vai viver com qualidade de vida? Ou não? Vai sentar e vai falar, não, tudo bem, acontece assim mesmo. A gente fica escutando muito, né, Kátia? Assim, não, é um processo que é natural, é assim mesmo, sou contra a fazer tratamento, a fazer hormônio, a fazer isso. Ok. Mas, por exemplo, ter hipertensão também muitas vezes é um processo natural. E a gente medicaliza e a gente cuida. Mas a catarata realmente é um envelhecimento e tal. Mas a gente não trata? Então, se existem patologias, né, sofrimento relacionado à menopausa, isso tem CID, tá? A gente tem um CID... 951. Exatamente. A gente tem esse CID para os transtornos da menopausa. Então, por que a gente não vai tratar? Por que não vai buscar ajuda? E é aquela história, procure ajuda em gente que sabe. Não é o ginecologista especializado em mastologia, não é o ginecologista especializado em cirurgia, é o ginecologista endócrino. Que bom que essa área existe, que bom que tem gente que estuda isso e estuda muito. A gente tem sociedades estabelecidas no mundo
que sabem tanto sobre o climatério e menopausa. Esse conhecimento tem que chegar a você, né? Esse conhecimento vai trazer uma repercussão enorme para a tua vida, para o resto da tua vida, né? Então, essa fica isso que a gente marca tanto no nosso projeto, que é o projeto Menopausa Positiva. Não, pode falar. Fala aí onde é. O pessoal quer saber. Vamos lá, a gente criou um projeto dedicado à mulher madura, que está no climatério, que está chegando à menopausa ou a menopausa já chegou, para trazer muita informação, soluções práticas que ela pode aplicar no seu dia a dia, muito conhecimento. A gente fala que o conhecimento salva, essa é a frase do Dr. Renato Silva, psiquiatra. Então, a gente tenta instruir de uma forma muito robusta essa paciente sobre esse período, né? E o que existe de mais atualizado sobre esse assunto. A gente realizou um evento agora, em junho, aqui na Barra. Foi no Downtown, já tá né? no Não, foi ali no Dimension. Aqui em frente à Perinatal, do lado da Perinatal. E a gente já está aí alinhavando o próximo evento. A gente, né, acha que é importante esse evento presencial, porque tudo em grupo, acho que as coisas ficam mais leves, você encontra outras mulheres ali que vão falar sem tabu, que vão falar de forma aberta, de forma atualizada, sobre o que pode ser feito, o que elas estão sentindo e o que é possível mudar para que ela tenha qualidade de vida até o final e passe por essa fase junto com profissionais especializados, com a medicação que tiver ao seu alcance, dentro da individualidade, né, de cada uma. Então, assim, o próximo evento, fiquem atentas que a gente vai divulgar nas redes sociais, mas também a gente usa outras formas de levar a informação através das nossas redes sociais. A gente está sempre fazendo alguma postagem, uma live. A gente vai fazer uma live daqui a pouco exatamente sobre essa questão do ganho de peso, né, na maturidade. Então, fiquem atentas que a gente está sempre contribuindo de alguma forma para trazer informação, porque essa informação é que vai fazer essa divisão entre você ter qualidade de vida ou não. Você tem que ter opção. E a gente viveu até agora uma menopausa muito sem opção, muito calada. A gente precisa ter voz e a gente precisa trazer luz para esse tema. E esse é o objetivo maior, né, do nosso projeto. Viveram a menopausa negativa, agora é a menopausa positiva. Positiva e com muita felicidade. Aproveitar, né? a maturidade desse momento, né? Eu acho que é importante, né? A mulher tá mais confiante, Sim. mais liberta, mais dona de si, os filhos estão maiores, ela tem tempo mais para ela. Ela tem uma boa justificativa para se cuidar, né? Agora já cuidei de todo mundo, agora é minha vez. Sem culpa, porque isso é uma coisa que a mulher traz no DNA, né? Culpa por olhar para si mesma. E nessa fase, todo mundo vai querer que você se cuide, porque você vai ficar melhor, você vai ficar mais feliz. E uma mulher feliz pode emanar felicidade para todo mundo que está ao seu redor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora só deixa o arroba, né? Porque depois desse discurso maravilhoso, o pessoal vai querer seguir vocês, né? Não tem jeito. Olha, o meu Instagram é o @menopausapositiva, da Juliana. O meu é @doutora.olivieri. Já tem data já essa palestra que vocês vão dar, né? Estamos analisando ainda não. o melhor momento. Já. Então show de bola, então. Infelizmente, acabou o Se Que Era Doce, acabou o nosso tempo. Mulherada, espero que a gente tenha ajudado, espero que Ju, Kátia, tenha ajudado bastante vocês que estão nessa transição aí, climatério, menopausa, que é muito comum, é natural na mulherada. Por favor, sigam a gente lá, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais, tá bom? @Hugo Ferreira Personal, @Ju. Doutora.olivieri. Menopausa positiva. Menopausa positiva, tá bom? Muito obrigado, meninas. Não tem nem palavras para esse momento aqui. Sonhei muitas vezes sobre esse momento aqui, juro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse momento também. E é isso daí, tá bom? Muito obrigado. EmagreçaCast 003. Estamos juntos.